Um exemplo, tinha um pessoal lá perto da nossa igreja que eles eram distribuidores de droga, eles faziam a distribuição, na boca mesmo. Nossa. E o Daniel tinha muito contato com o pessoal assim conhecido. E nós tivemos uma abertura, para vocês terem uma ideia, de visitar a própria boca e fazer uma oração com eles lá. Por incrível que pareça, a maioria desse pessoal é filho de crente, né? Sim, a maioria. Os piores, né? A maioria. E quando a gente ia lá orar, muitos deles pediam oração e muitos deles falavam, eu era da igreja, minha mãe ainda é crente, ora por mim e tal. Fala, galera que acompanha o Glorificast, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Pedro. Eu sou o Vinícius. Como vocês puderam ver, nem a Maísa, nem a Kézia está aqui com a gente hoje. Elas não puderam estar por conta de problemas pessoais. Mas, enfim, hoje o episódio é com o nosso querido diácono Elias. E nós vamos falar sobre evangelismo. Você apresenta um pouco pro pessoal, Fala um pouco de você. Bom, gente, eu me chamo Elias, eu congrego no Jardim Mauá, sou diácono, como Pedro falou, e eu sou cristão desde quando eu nasci, desde o ventre da minha mãe. Eu não era de Mauá, eu era de Santo André, congreguei lá até mais ou menos uns 15, 16 anos, né, amor? Aí eu vim para cá e aí eu comecei a congregar aqui, né, no campo de Mauá, e fui crescendo, né, desenvolvendo. Aí depois eu fui convidado para ser auxiliar de líder de jovem, e o tempo foi passando, depois eu virei líder e fiquei, acho que por volta de uns 20 anos de líder de jovem. Há pouquinho tempo. Caramba, sobreviveu. Pouquinho, né? E eu sou casado com a Adriana, ela está aqui, vocês não estão vendo, mas... Minha esposa, sou casado há 21 anos, mas eu estou junto com ela há 31 anos. Eita, caramba. Namorei 10 anos. E é isso. Eu sou formado em administração, me formei com o pastor Clarismundo. Que turma, hein? Que turma. A turma abençoada, certeza. Na formatura. A banda foi gospel. Não reprovou um nessa sala. Não. Teve um culto antes da formatura. Me formei com ele, rapaz, na mesma classe. Me formei em administração, depois eu fiz pós em RH, trabalho com consultoria hoje. E é isso. Congrego ali no Jardim Mauá desde quando eu vim para cá e acho que é isso. Caramba, eu tô impactado ainda com... Vamos mudar o podcast agora. Clarismundo na aula. Mano, eu queria muito ver a foto da turma. É verdade. Mas vamos lá. Elias, o que é evangelismo para você? Evangelismo, para mim, é uma missão, né? Eu acho que é o principal objetivo, acho que da igreja hoje, é o evangelismo, né? Porque, assim, a igreja só sobrevive ou só existe, acho que por conta de um evangelismo, de uma missão. Então, na minha concepção, é isso. A igreja ela precisa viver esse evangelismo, né? Porque ela sobrevive para isso. Eu acho que é o principal ponto da igreja é esse. Tem vários outros trabalhos que hoje a igreja desenvolve, que faz parte também. Eu acho que tudo você pode pensar em formas de evangelizar, né? E eu acho que é uma missão assim importantíssima. E evangelismo é isso. Eu fiz até uma cola aqui, ó. É uma missão, como eu falei, é uma forma de obedecer à ordem de Cristo, né? Que essa que foi a ordem que foi passada, e eu acho que precisa ter uma ação, precisa ter envolvimento das pessoas para isso. E acho que o conceito geral é esse, né? E qual que você sente que é a importância para a missão? Você acha que ela é importante, obviamente, tanto para quem recebe, né, tá lá e recebe a palavra de Jesus, e qual que é a importância assim para quem está fazendo? Você acha que tem alguma? Tem, nossa, como tem. Eu acho que o evangelismo, quando você
quando você faz, às vezes a gente acha que está ajudando as pessoas e em muitas situações a gente acaba ajudando a gente mesmo, né? De enxergar o próximo, às vezes de viver algumas situações ali que a gente viveu, e aí você passa a entender o evangelho de uma outra forma, é outra pegada, assim. Você está na igreja, dentro de 4 paredes ali, fazendo um trabalho, é uma coisa. Quando você sai dessa igreja, dali de dentro, para fazer um trabalho fora, aí você começa a perceber que, nossa, esse trabalho ele é muito amplo e ele acaba, né, te fazendo enxergar a igreja de outra forma, a ver a vida de outra forma, e eu acho que te ajuda muito a crescer espiritualmente, principalmente no amor ao próximo, né? Você começa a ver que há muito a se fazer e tem muitas pessoas aí fora precisando de ajuda, né? E que muitas vezes a gente não percebe. Você estando dentro da igreja, às vezes você não percebe isso, né? E você acha que muito tem, legal. assim, tipo, alguma forma de evangelismo dentro da igreja? Porque às vezes a gente vê que... Não, a gente vê que tem muito desviado dentro da igreja. Eu não queria falar desse jeito, mas... a gente fala. Não, tem. Eu acho que tem, sim. Até tem alguns trabalhos. Hoje, depois que veio a pandemia, né, a igreja deu aquele freio, né? A gente ficou tudo em casa e tal. E aí, os trabalhos até pararam um pouco, né? E agora que está retomando, né? Até a pandemia está voltando de novo, né? A gente está até usando máscara outra vez, né? Mas eu vejo assim que, logicamente, que o evangelismo hoje ele pode ser feito de forma diferente, né? Bem diferente do que era feito antes. Mas você fala em relação a pessoas dentro da igreja, trabalhos que podem ser feitos lá dentro? Isso. Eu acho que sim. Tem trabalhos que podem ser feitos. Inclusive, nós estamos fazendo um agora. A gente voltou da pandemia, a igreja começou os cultos presenciais. E aí, a gente observando a igreja, minha esposa observou que tinha algumas pessoas visitando, né, nos cultos, mas os cultos iam acontecendo, essas pessoas estavam visitando já há algum tempo, mas não acontecia nada, não aceitava Jesus, não se decidia, né? Estava lá. Todo domingo a gente via aquelas pessoas ali. Aí o pastor me fez um convite para fazer um discipulado para batismo. E aí tinha 2 pessoas na igreja que eram novas convertidas, que elas iam se batizar. E fora essas 2 pessoas, tinham alguns jovens que iam também se batizar. E aí nós montamos esse grupo para fazer o discipulado. 1 aula ou 2 só, né? De discipulado ali, para eles. E aí o que acontece? Quando a gente estava fazendo esse trabalho de discipulado, minha esposa tinha observado isso, a questão das pessoas que estavam vindo e não se decidiam. Aí ela teve a ideia de a gente, de repente, fazer um trabalho de discipulado para esse pessoal, porque ela pensou assim, o que está faltando, né, para esse pessoal aceitar Jesus, né? O que eles não estão vendo para se decidir, né? Aí ela pensou, a gente conversou um pouco, e a gente pensou, talvez seja realmente a falta de conhecimento, né? Conhecimento da palavra, porque num culto ela não consegue saber exatamente os pontos ali, né? Quem é Jesus, o que é aceitar Jesus, o que é o Espírito Santo, céu, inferno, tudo isso aí, né? E aí a gente pensou de fazer esse grupo de discipulado para essas pessoas, né? E aí nós conversamos com o pastor, e aí ele achou legal a ideia. E aí a minha esposa pesquisou e tem essa revista aqui, eu até trouxe ela, ó, O Caminho para o Céu, da CPAD, inclusive, que é uma revista voltada para pessoas que não se decidiram ainda, né? Então, visitantes mesmo, né? Pessoas que estão vindo na igreja, mas não fazem parte ainda da... E aí, o que nós fizemos? Nós convidamos essas pessoas que estavam vindo para a igreja, convidamos para esse trabalho. Tinha até pessoas ali que a gente achava que talvez seria um pouco difícil vir, né? Porque tinha vindo uma vez ou outra, e tinha pessoas que nem estavam vindo. Um exemplo, uma das irmãs lá que tinha aceitado,
ela vinha para a igreja e tinha uma prima dela que estava vindo com o esposo e com os filhos, mas eles não tinham se decidido ainda. E o esposo dela nem vinha, era só ela. E aí nós fizemos o convite, montamos um convite mesmo para essas famílias. E por incrível que pareça, nós temos hoje 13 pessoas, né? 14 pessoas lá nesse grupo. Nós começamos, são 13 aulas, né? Que são as aulas dessa revista aqui. E fala sobre tudo, fala sobre céu, inferno, o que é aceitar Jesus, fala sobre... me ajuda aí. Pecado. Em vários temas. Ídolos, como, né? Adorar ídolos e tal. E aí nós chamamos esse grupo, eles aceitaram de bom grado. Essa moça, essa irmã que estava vindo e convidou esse casal que já estava vindo para a igreja, eles aceitaram. Convidou o esposo que não vinha e ele acabou vindo para o trabalho, ele está vindo. Todas as aulas, não falta nenhuma. E já com fruto desse trabalho, aceitaram Jesus 3 pessoas já. Caramba. Na nossa aula mesmo. Aceitaram lá na aula. Então, assim, é uma forma de evangelismo, né? Com certeza. E eles acabaram se decidindo. E esse trabalho ainda está correndo. Acho que faltam agora 3 aulas, né? Para finalizar. Na última aula, ultimato, e aí? E se Jesus voltar hoje? Vai pra onde, amigão? Vai ser a hora do encontro. Ele apaga a luz, pá, some. Mas é isso. Essa é a prova final. E aí, passaram então, ou não? essa é uma forma, eu acho, de evangelizar dentro da igreja. E quantas pessoas vocês acharam que ia participar no começo, assim? Então, no começo, surgiu a ideia com essas 2 pessoas só, né? De que duas essas 2 pra... irmãs... a gente fez o convite para elas, né? Finalizando o trabalho que a gente estava fazendo sobre o batismo, aí falamos com o pastor topou, aí a gente conversou com elas, com as 2. Vocês topam fazer um discipulado? Elas, sim, a gente topa. Tal. Aí teve a ideia de chamar essas pessoas que estavam vindo. Aí fizemos o convite e chamamos, e deu certo, eles aceitaram. Então as 2 do batismo... essas 2 que estavam participando também do discipulado estão nesse discipulado entendi. também. Pensei que vocês tinham feito diferente para elas. Não, a gente tinha feito só para elas o discipulado do batismo. Entendi. Elas se batizaram, né? E aí aí agora elas estão participando porque bacana. estavam começando agora também, né? Iniciando. Então é a questão do alimento, né? Você dá um alimento para elas ali do começo mesmo, né? Muito legal. E eles estão participando. E quais outras formas você acha que tem de evangelismo e como essas formas vão se mudando com o passar do tempo? Por exemplo, acho que essa forma antes, pelo menos, não era muito falada. Hoje eu acho que é de suma importância, porque o conhecimento hoje cada vez mais é requerido. As pessoas não aceitam só por ouvir na rua. É lógico, ainda tem isso, mas muito mais quando começa a ter conhecimento de quem realmente é Jesus e tudo mais. Mas, enfim. A pergunta, em resumo, seria isso. Como o evangelismo vai mudando pelas localidades e pelo tempo? Eu vejo assim, que o evangelismo, ele muda assim, né? Conforme o local, conforme o tempo, exatamente isso. Porque antigamente a gente fazia muito culto ao ar livre, tinha a questão de distribuir folheto. Não que isso não funcione hoje, lógico que funciona, né? Se fizer. Mas talvez novas formas de evangelismo, elas sejam mais eficientes, né? Do que, vamos supor, né? Um culto de portas abertas ou um culto na rua, né? Mas... Falando de culto ao ar livre, nossa igreja ali direto fazia com... acho que chamava todo mundo. E fazia ali na Praça da Bíblia, culto. Isso. Antes fazia com bastante frequência, na frente do shopping. Isso, também. Até mesmo o Madem, né? Quando eu participava com os jovens, eles fizeram esse trabalho, né? A gente saiu em passeata aqui com os jovens e fizemos um culto lá na praça. E muitas pessoas aceitaram Jesus. E eu lembro até que no trabalho à noite vieram muitas pessoas convidadas e aceitaram Jesus, né? Então é um trabalho excelente. E eu acredito até que a Almaden ainda faça hoje, né? Esse trabalho, não sei. Mas
Não faz? Eu não Faz. sei. Não, é que eu também não sei. Eu também não sei, porque agora eu não estou com os jovens, então, mas eu acredito que sim. Mas, assim, hoje eu acho que pode envolver redes sociais, né? Porque eu acho que as pessoas hoje estão na rede social, né? Mídias sociais, falar de vídeo, falando de toda a parte de mídia, né? Eu acho que ainda pode ser mais produtiva, vamos dizer assim, né? E pode ser criado novas formas também. Eu lembro que lá na nossa igreja a gente fez vários tipos de evangelismo na época, né? A gente fazia no Farol, não sei se a Dani participou com a gente, acho que sim. A gente fazia no Farol, a gente pegava algumas faixas, ia para o Farol e colocava ali a faixa, na hora que o Farol fechava, entregava folheto, falava de Jesus. Eu lembro que uma vez a gente fez até uma peça, então era uma peça rápida assim, um rapaz se vestiu de Jesus e tinha uma cruz, né? E aí o farol fechava, ele atravessava o farol com a cruz, e aí as pessoas abriam uma faixa escrito, né? Ele morreu por você, né? Então era uma mensagem ali que você direta para a pessoa, tinha que ser uma coisa rápida, né? E a gente ia entregando folheto ali. Isso a gente fez várias vezes. Teve uma vez que a minha esposa teve uma ideia, eu não lembro se era festividade, se era final de ano. A gente convidou a igreja, não foi só os jovens, né? Os jovens que participaram assim mais ativamente, mas a igreja participou como um todo. E aí ela teve a ideia de a gente fazer uma passeata no bairro ali, com a orquestra da igreja tocando no meio da rua. E aí nós conversamos com o maestro da época, ele topou a ideia, né, de fazer. E aí eu lembro que a gente até adaptou, né? Ele tinha que colocar o instrumento com a partitura, né? Das músicas que eu tocava, muito complicado. Mas ele bolou lá, a gente bolou umas ideias lá e deu certo. E por incrível que pareça, chamou muito a atenção do bairro, gente. Muito, porque imagina, um pessoal caminhando com uma orquestra tocando, né? Chamava muita atenção. As pessoas saíam, né, nas portas para olhar e ver. E a gente entregando folheto, um grupo de jovens fazia uma peça, né, amor? Fazia uma peça rápida, assim, encenando alguma coisa. Várias casas convidavam os irmãos para entrar, para fazer oração lá dentro, nesse meio tempo. E aí, lógico, as pessoas eram convidadas para ir para a igreja, tudo. Eu não lembro se teve alguma pessoa que aceitou Jesus. Isso, exatamente. Tinha um trabalho para as crianças, as meninas se pintavam assim. Acho que entregava alguma coisa, né? Nós entregamos uma lembrancinha, um brinquedo. Foi muito legal. Então, assim, foi um trabalho que... E aí a gente fez todo um roteiro, né, de ruas. E aí, no final, a gente se encontrou numa praça. E aí, naquela praça, a gente fez um culto ali rápido, com uma palavra rápida também. Então, foi um trabalho que impactou. Teve até uma igreja que é pertinho da nossa, que o pastor, no final, ele veio conversar com a gente. E ele elogiou muito o trabalho dos irmãos ali, né? E ele até falou, a próxima vez que vocês forem fazer um trabalho desse, convida a gente, que a gente quer ir também. Que é uma igreja pertinho da nossa lá. Então, você vê que é uma coisa que une, né, os ministérios, e foi um trabalho muito legal. E o legal é que sai da mesmice, né? Assim, porque eu acho que às vezes acaba cansando as pessoas que vão receber e as pessoas que vão fazer, né? Você sempre fica fazendo a mesma coisa. Vamos ficar entregando folheto. Usar uma forma diferente, né? Aí... Eu até acho que esse trabalho que vocês fazem, né, de entrevistas assim, é um trabalho de evangelização também. Porque as pessoas que veem, né, que assistem, têm a oportunidade também de conhecer a igreja, conhecer o trabalho. Muito legal. Assim, concordo com você que aqui é eu ia falar, não concordo. Não. Concordo com para você, qual é o conceito para virar um evangelismo? Assim, começou a falar de Jesus já é um evangelismo. Sim, acho que é o principal. Eu acho que o evangelismo ele o motivo principal é você falar de Jesus. E assim, eu penso que o evangelismo ele começa com a sua vida. Então, acho que a sua vida tem que falar de Jesus, mesmo sem você falar nada. Você tem que, com o exemplo de vida, com a sua
com o seu modo de viver, ele já tem que transmitir a Cristo. Então, vamos supor, você está no seu trabalho, você está na escola, onde for, de alguma forma você tem que transmitir a Cristo, né? Mesmo sem falar nada. Então, já é o testemunho pessoal, já começa aí. Eu acho que aí já é um evangelismo. Porque, às vezes, ele pode... uma pessoa, às vezes, está precisando de uma ajuda, de uma mão ali, que você estende a mão, e, às vezes, a pessoa só precisa de um abraço, só precisa de um afago ali, de um carinho, e esse carinho pode ser uma porta, esse abraço, essa conversa pode ser uma porta de entrada para você falar de Jesus, né? Com certeza. Então, eu acho que o evangelismo começa aí. E fala pra gente um pouco agora sobre experiências que você teve assim no evangelismo, coisa que aconteceu que você achou, pô, que da hora. Você parou, olhou. Pô, que da hora. Muito bom. Que isso, hein, Deus? Surpreendeu. Pode ser. Essa é boa. Então, a gente teve vários trabalhos que foram desenvolvidos lá. E esse trabalho, logicamente, não foi só feito por mim, né? Eu lembro que lá na nossa igreja tinha o Daniel, que hoje ele é pastor. Ele estava no Zaire, eu não sei se ele está ainda. Ele estava no Zaire, se eu não me engano, 4. Mas agora me parece que ele está em outra igreja. Então tinha o Daniel e tinha também o Júnior, que é o Paulo Júnior, que hoje ele está em Uberlândia. Eles eram... Foi evangelizado. Foi evangelizado. Os dois, eles trabalhavam com missão, né? E com esse trabalho de evangelismo mesmo. Então, na verdade, todo esse trabalho... alguns trabalhos a gente fazia com os jovens, mas a maioria dos trabalhos que a gente acabou desenvolvendo lá partiu desses dois irmãos aí que faziam já esse trabalho de evangelismo. O que eles faziam? Eles começaram com... A gente fez vários, né? Eles começaram com o trabalho de evangelizar nas ruas, o pessoal de rua. Então, a gente saía à noite e, automaticamente, como o Daniel, na época, era líder do jovem junto comigo, aí a gente envolvia o jovem, né? E toda a igreja, os irmãos que quisessem ir. Eu cheguei a participar uma vez desse. Você foi? Você foi nesse? Então, o que eles faziam? Eles faziam um alimento, uma sopa ali, alguma coisa quente, assim, e as irmãs mesmo que faziam, as mães lá que preparavam, e aí a gente levava um lanche, uma comida para essas pessoas e muitas vezes levamos cobertores e falava de Jesus, né? E a gente, assim, tentava, né? Lógico, com uma oportunidade de falar de Jesus. Então, o trabalho começou com esse nós fizemos vários. A gente fazia um trabalho também de madrugada na parte de drogas, né? Visitava o pessoal de droga, que era usuário, e tá tudo bem aí? E a gente fazia também um exemplo. Tinha um pessoal lá perto da nossa igreja que eles eram distribuidores de droga, eles faziam a distribuição, na boca mesmo. Nossa. E o Daniel tinha muito contato com o pessoal assim, conhecido. E nós tivemos uma abertura, para vocês terem uma ideia, de visitar a própria boca e fazer uma oração com eles lá. E aí o pessoal pode até pensar, nossa, vocês iam lá para o trabalho crescer, né? Progredir. Multiplica, Senhor, não. Que ele alcança lugares que nunca alcançaram. Não era isso. Tá? A pessoa que era responsável por esse local, o que ele fazia? Ele autorizava a gente ir lá visitar e fazer uma oração. E, por incrível que pareça, a maioria desse pessoal é filho de crente, né? Sim, a maioria. Os piores, né? A maioria. E quando a gente ia lá orar, muitos deles pediam oração e muitos deles falavam, eu era da igreja, minha mãe ainda é crente, ora por mim e tal. Então, você vê. E era engraçado que... você falou de falar algumas coisas engraçadas, eu lembrei uma agora. Tinha dias que a gente chegava lá para fazer oração e a gente chegava na rua e o que acontecia? Os olheiros ficavam ali de olho, aí vinha um conversar com a gente e aí ele falava, dá uns minutinhos aí que a gente vai avisar. E aí ele subia para avisar o pessoal lá que a igreja, os irmãos da igreja chegaram para orar. E aí eles faziam o quê? Eles paravam a fila
vocês têm uma ideia. Eles seguravam a fila, pediam para o pessoal esperar. Aquele pessoal que estava na fila, a gente acabava evangelizando, porque a gente entregava folheto para eles. E a gente subia, fazia oração. Eles viam ali a oração, porque eles estavam ali esperando para comprar. Então, era uma forma de evangelizar tanto as pessoas que estavam indo comprar, como eles que vendiam ali, né? Nenhuma hora aí que vocês fizeram esse trabalho aí de madrugada, tudo, medo, nada assim? Teve esse... Eu nem iria, né? O medo... Teve sim, teve uma vez, eu lembro que a gente... Teve uma vez que a gente foi e nós chegamos no dia lá e o que aconteceu? Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas o que aconteceu? Nós chegamos lá para fazer e nós não tivemos... Aquele dia a gente não pôde subir para orar, porque tinha um grupo de pessoas lá que iam subir para recolher o dinheiro. E aí a gente não podia subir naquela hora, entendeu? Aí nós ficamos ali um pouco, evangelizamos e fomos embora. E teve uma vez no mesmo que a gente entrou sem autorização, vamos dizer assim, a gente entrou e falou, vamos tentar, né, fazer o trabalho. E entramos nos becos lá e entregando folheto e tal. E era engraçado que as pessoas que a gente às vezes encontrava no caminho, eles falavam, a gente com a Bíblia na mão, tal, a gente falava que era da igreja, o pessoal, que legal que vocês estão aqui, fala mesmo de Jesus, tal, né? E teve uma vez que nós chegamos perto do local onde era distribuído e o pessoal os olheiros estavam esperando. Quando a gente chegou com aquele grupo, tinha uns 10 irmãos, eles se assustaram, né? Porque eles não estão esperando, né? 10 homens chegando assim no escuro ainda. Eles achavam que era polícia, alguma coisa, né? E aí o rapaz chegou a sacar a arma e ficar com a arma na mão. E aí a gente falou, né? E aí a gente falou, não, a gente é da igreja, tal, a gente só queria pregar aqui a palavra de Jesus para vocês. Exatamente. E a gente, esse dia, o pessoal ficou meio assustado mesmo. O pessoal que estava com a gente... Foi bem justo. E o menino lá, o menino que era olheiro, ele ficou assustado mesmo. Ele ficou com medo, pegou a arma na mão, aí o Daniel falou, né? Para ele, não, irmão, ó, fica em paz, a gente é da igreja. Lá, aí ele deixou a gente orar, fizemos uma oração. E aí depois ele falou, não chega assim não, avisa a gente e tal, antes, né? Vem cantando e ele porque tinha razão, vive, né? E ele tinha razão, né? Porque a gente estava se arriscando aí entre... Mas foi legal, foi um trabalho bem impactante, assim, que realmente, às vezes, dava medo, a gente sentia um pouco de medo, mas teve até uma vez que a gente estava evangelizando o pessoal de rua, eu lembro, e nós chegamos ali na Praça da Bíblia, e nós estávamos orando por um grupo de pessoas que estavam na rua lá. E a gente começou a conversar com eles ali, né? E eu perguntei para o rapaz, né? Falei para ele, poxa, a gente está entregando esse alimento, a gente vai orar aqui, mas né, que Deus abençoe que você saia da rua, que você consiga. Ele falou, não, mas eu estou bem. Aí eu achei estranho, né? Ele falar aquilo, né? A pessoa está na rua, dormindo no relento e tal. Aí eu falei, nossa, mas como você está bem, né? Quase que eu falei, como assim você está bem? Você está na rua? Mas a pessoa falou que ela se sentia bem, ela talvez já acostumada com aquela vida, né? Não, eu estou bem e tal. Aí ela falou, não, eu estou bem aqui, né? Tenho as minhas coisas aqui, mas... Aí a gente conversou um pouco mais, o pessoal conversou, os jovens que estavam e tal. E aí eu lembro que a gente foi orar, e no momento que a gente orou, ele caiu endemoniado. É aí que começa. E ele caiu endemoniado, e aí tinha um irmão da nossa igreja junto com a gente. E aí nós oramos lá, expulsamos, né? E graças a Deus ele foi liberto ali. Mas você vê, são situações que a gente nunca espera acontecer na rua, você está ali, né? E aconteceu. E naquele momento, muitos jovens que estavam com a gente ficam assustados, né? Correram. E não correram, não. É igual a história de Gideão, os medrosos vão embora. Eles metendo o pé. Quando a gente olhou, só tava eu e o irmão. Não, os irmãos ficaram Elias, lá. quando tiver de boa aí, chama nós. Chama ele. Minha mãe tá ligando, gente. Tchau. Foi uma experiência. Esse pessoal, o Daniel e o Júnior, a gente fazia muito trabalho também na quermesse. A quermesse aqui de Mauá, a gente ia evangelizar lá. Então, a gente ficava na passarela ali, né? Onde o pessoal passava, né? Eles atravessavam de um lado para o outro. Né? Isso, ali no EC mesmo. E aí, o que a gente fazia? A gente levava um grupo de jovens para cantar, né? Com violão, com instrumento, e a gente ficava evangelizando ali, né?
E nesse trabalho da quermesse também foram várias experiências legais. O pessoal pedia para orar na rua ali mesmo, falava que era filho de crente. A gente encontrava algumas pessoas ali, né, conhecidos nossos, né, indo para a quermesse. E aí o pessoal às vezes tomava um susto, né, que a gente conhecia, era do bairro, né? E aí o pessoal... E foram várias experiências. E era legal que também nesse trabalho chamava muita atenção, né? Com certeza. Porque eles ficavam cantando ali, né? Aí muitas pessoas paravam para ver, né? Sempre chama atenção. A gente fez trabalhos, até os passeios que a gente fazia com os jovens, às vezes para um parque, para algum lugar, a gente costumava, num momento ali, pegar um violão, sentar ali para cantar e as pessoas vinham ouvir. Querendo ou não, a gente sentava ali sem a intenção de fazer nada, de evangelizar, só para louvar, e as pessoas vinham, né, amor? Fazia uma roda ali, ficavam vendo, então era uma oportunidade de evangelizar, né? Sim. E, assim, não... Peraí, deixa eu formular direito a pergunta aqui. Uma coisa que eu vejo que acontece, às vezes, tem os evangelismos nas ruas, tal, as pessoas aceitam a Jesus. Mas qual que é, tipo, a porcentagem que realmente fica, sabe? Porque, às vezes, eu acho que, pelo que eu vejo, às vezes tem muitas pessoas que, 10 aceitam, só que 2 ficam. Eu vejo assim, é um trabalho esse pessoal de rua é um público assim bem complicado assim de você trazer para a igreja, né? Teve até um caso lá, eu lembrei agora, de um rapaz que a gente encontrou na rua. Começamos a evangelizar ele nesse trabalho de rua e ele acabou se apegando ao nosso grupo e nós tivemos a ideia, o Daniel e o Júnior, né? Eles tiveram a ideia de tentar tirar esse rapaz da rua. Ele contou a história dele, ele era casado, ele separou da esposa, tinha 2 filhos lindos, e ele estava na rua, mas a esposa morava aqui, acho que no Parque das Américas, e os filhos estudavam, vida normal, e ele na rua. E bebia muito e tal, né? E nós começamos a fazer um trabalho com ele, né? E nós conseguimos, tirar ele da rua. A igreja se juntou lá, alugamos uma casa para ele. Esse rapaz veio morar nessa casinha. E aí depois nós tentamos aí, lógico que foi um período, né, de tratamento, vamos dizer assim, né? Levávamos ele para um hotelzinho aqui de Mauá mesmo, ele tomava banho, se arrumava, e ele começou a frequentar os cultos na nossa igreja, mesmo ele estando na rua ainda. Então, ele, por exemplo, era engraçado, no final de semana, a gente pegava ele na rua, olha só, levava ele para esse hotel, ele tomava banho, se arrumava, a gente levava ele para o culto à noite, e depois, o que a gente fazia? Levava ele para o hotel de novo, ele passava a noite no hotel, naquele dia, né? E depois ele ia para onde? Ele voltava para a rua. Ele não tinha local para ficar, né? E isso começou a incomodar a gente, né? Falei, poxa, a gente traz ele para a igreja e tal, né? E ele aceitou Jesus, né? E aí a gente pensou nisso. Aí alugamos uma casinha para ele, conseguimos alugar, conseguimos um emprego para ele, e ele literalmente saiu da rua. E aí depois, logicamente, que depois com o tempo, né, a pessoa vai, né, foi se enturmando com a nossa igreja, conhecia todo mundo lá, tal. E aí hoje eu não me recordo se ele acabou voltando para a casa dele aí com a família. Eu não sei se deu muito certo, né? E aí ele acabou, acho que retornando até para a rua. Então você vê que é um trabalho muito difícil, né? Nós fizemos um trabalho com ele de levar, de cuidar dele, levamos ele para uma casa de recuperação, né? Casa da bebida. E depois ele aceitou Jesus. Nós conseguimos levar ele para uma casa, conseguimos arrumar um emprego para ele. Mas mesmo assim, depois de um tempo, ele não ficou firme, né? Então, por isso que é um trabalho bem, bem difícil. Para você trazer uma pessoa da rua é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa frustração de quando não dá certo. Porque acontece, às vezes a gente vai evangelizar, a pessoa fala, não quero ouvir, ou te trata mal. Exatamente, é isso já, né? E como lidar com esse sentimento? Então, eu penso assim, hoje, até essas pessoas do discipulado, né? Eu fico pensando, tem que pensar realmente o que a palavra diz, né? A palavra diz que
a nossa função é semear, né? E quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo mesmo, né? Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, assim, é frustrante mesmo, viu? Esse trabalho mesmo com esse rapaz, a gente fez todo um trabalho, mas logicamente que teve todo um processo, né, para ele vir, e teve todo um processo também para ele permanecer. Nós fizemos todo um trabalho com ele para ele ficar firme. Mas, infelizmente, ele acabou saindo. Eu não sei hoje, vou falar para vocês assim, sinceramente, como ele está, né? Se ele está na rua, eu não sei mesmo. Mas eu sei que ele se afastou, né? Se afastou e não permaneceu. Mas, sinceramente, eu acho que a semente foi plantada, né? É frustrante você pensar a pessoa, você trazer e não dar certo? Mas a semente foi plantada. Eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Porque se você... o trabalho de evangelismo ele não pode ser forçado, né? Até quando a gente tem até exemplos de pessoas que foram evangelizadas por pessoas aquela pessoa que fala, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, né? A pessoa já tem aquele impacto, né? Aí você fala, poxa, mas peraí, que evangelho é esse, né? O evangelho não é esse. Logicamente que a gente que é cristão e está na igreja há muitos anos, a gente sabe que se a pessoa não se decidir por Jesus, o que sobra para ela, né? É o inferno mesmo. Mas eu não posso, eu tenho formas de falar para a pessoa, né? Isso de outro jeito, de um jeito bem mais brando aí. Não que eu esteja maquiando, não é isso. Mas é para que você ganhe a pessoa, né? Então acho que existe forma. Né? Não pelo medo. Exatamente, pelo convencimento. Na verdade, eu não convenço, mas até para a pessoa entender. Então, a gente tem exemplo de pessoas que foram evangelizadas assim no início da vida delas e que elas se sentiram mal, né? Uhum. Porque as pessoas falavam, você bebe, você fuma, você está, né? Você está condenado se você continuar assim. Não, mas espera aí, como assim? Me explica direito, né? Então, a pessoa fica... Então, eu acho que existem formas de você evangelizar e convencer ali a pessoa e com mansidão, olhando para a palavra mesmo, né? Falando disso de formas, eu lembro de um evangelismo que eu participei, aí tava a gente era, tipo, adolescente na época, eu e o Murilo Pingoso. Aí tava vendo uma mulher com a filha dela, sei lá. Aí eu e ele com o panfleto. A gente começou a... Aceita Jesus! Quase chorando pra ela. A mulher começou a se assustar e ela saiu andando mal rápido, assim. Aí a gente olhou pra cara dela e falou, acho que não deu muito certo. Acho que não, vamos deixar essa abordagem de outro jeito. Porque a gente começou a muito, aceita Jesus! Ele te ama, não sei o quê, só que de um jeito assustou, muito... Né? Só que, nossa. Muito agressivo. Eu lembro uma vez que a gente estava evangelizando e alguns jovens, a gente montou grupos, né, de jovens para falar, né? Então, 2, 3 jovens iam junto e você vai entregando folheto e evangeliza as pessoas. E aí eu lembro que teve um grupo de jovens da nossa igreja que eles estavam evangelizando uma senhorinha e essa senhora era testemunha de Jeová. Oh, né? E chegou Você sabe qual é o nome de Deus? Chegou um rapaz e ele percebeu, né, que eles estavam falando e ele veio e muito agressivo, né? Começou a retrucar com eles e eles ficaram meio perdidos ali, né? Sem saber o que responder, o que fazer, né? E aí alguns irmãos mais experientes foi lá e conseguiu contornou a situação, né? Mas você vê que é difícil, né? A pessoa às vezes está no campo, então sem muita experiência, então a gente o que fazer, né? E às vezes a gente se depara com situação, não sabe o que fazer mesmo. Que é capaz de, quando não ir preparado, você acaba mais afastando a pessoa do que trazendo ela, Exatamente. né? Junto. Então tem que ter esse cuidado, mas logicamente que muitas vezes a gente sai, a gente tenta se preparar ao máximo assim, mas você vai a campo, você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Uhum. Então, a gente se depara com várias situações. Mas são experiências que a gente vai vivendo e aí depois você fala, poxa, se acontecer de novo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não acontecer. E a sua experiência com o evangelismo, teve alguma assim que você viu que, essa era que dava mais certo?
Eu acho que no meu conceito, assim, todas as formas de evangelismo têm algum resultado. Mesmo que um seja, né, mais, eu digo, mais glorioso do que o outro, né? Eu acho que hoje o que deve funcionar melhor é através das redes sociais mesmo, que eu acho que é uma forma de você alcançar muito mais pessoas e focado ali numa mensagem, porque se você vê no Evangelho, se você for ver a história de Cristo, ele fazia um trabalho ali de amor, né? Então as pessoas até criticavam ele, né? Que ele estava sempre no meio daquelas pessoas que tinham problemas. E esse era o objetivo, né? Jesus falava que ele veio para os doentes mesmo, ele não veio para quem está são, né? Então, às vezes, eu vejo que a gente, às vezes, se distancia de algumas pessoas porque a gente não vê ali uma entrada, um caminho. Mas eu vejo que toda forma de evangelismo tem um resultado. Hoje, eu acho que, através das redes sociais, através das mídias, através de um trabalho, não que o entregar um folheto, um culto ao ar livre, ele não seja também bom. Mas eu acho que hoje, para trazer mais resultado, é isso. É mais nessa linha. E uma pergunta que eu tinha esquecido que eu ia fazer, mas lembrei agora. Tem alguém que... Não, teve... Não, calma. Eu tô bem calmo. Eu tô tranquilaço. Nesses evangelismos, teve alguém que aceitou a Jesus, que você tem contato até hoje, que está na igreja, que... Até no Jardim Mauá mesmo? Sim, teve... Até no Jardim Mauá, não entendi. Não, que congrega, tipo, porque eu acho que ia ser legal, tá assim, você não... Não, porque, tipo, eu acho que deve ser muito legal, tipo, um evangelismo que ele participou, a pessoa aceitou há não sei quantos anos e ela tá congregando junto com ele agora, deve ser uma sensação bem legal. Teve muitos trabalhos lá. Eu lembro que a gente fez, com os jovens principalmente, a gente fez os trabalhos de retiro, né? Eu não sei se até vocês se recordam ou ficaram sabendo. Nós fizemos vários trabalhos de retiro. Eu lembro que até esse trabalho dos retiros, sempre na volta, quando a gente voltava para a igreja no domingo, porque a gente fazia um trabalho assim, a gente ficava 3 dias, né? De 3 a 4 dias fora, né? Então, saía na sexta-feira, ia para a chácara e ficava ali os 3 dias em retiro, e domingo à noite a gente voltava com eles direto para o culto, né? Então, imagina, o jovem voltava pegando fogo, né? E a gente chegava no culto, era tremendo, assim, o mover do Espírito Santo era tremendo mesmo. E muitas pessoas, eu lembro, que se converteram nesses cultos, né, amor? Teve famílias ali que se converteram, né? Famílias de jovens ou de pessoas que foram ali para o retiro, que não eram, não tinham, né, se convertido e se converteram. Então, esse exemplo que eu lembro. Evangelismo, assim, que nós fizemos, que pessoas vieram... eu não me recordo, eu tenho esse rapaz que veio, que era do trabalho de rua. Eu lembro de trabalhos também da quermesse que nós fizemos, que algumas pessoas a gente encontrava na rua, convidava para o culto à noite e essas pessoas iam para o culto, chegavam aí. Agora, eu não lembro de casos de ter aceitado assim e a gente acompanhou, né? Eu lembro de casos que chegaram aí. Inclusive, desse trabalho de pessoal de drogas, à noite, foram várias pessoas também lá na igreja. A gente convidava... Não o pessoal que vendia, né? O pessoal que era usuário mesmo. Eles iam no culto, né? A gente convidava, eles iam. Então, assim, foram vários trabalhos legais, né? Agora, eu não me recordo, assim, na lembrança, assim, não me recordo. Foi plantada, né? Aí foi plantada, eu acho que... Às vezes é igual tem um versículo da Bíblia. Outro que vai regar, é outro que vai colher. E às vezes pode ser até que teve pessoas que aceitaram, né? Até em outras igrejas, né? Então, teve jovens que estavam, que eu lembro que estava afastado da nossa igreja, estava no mundão aí, até usando droga, essas coisas, e depois acabaram retornando e ficaram muitos anos na nossa igreja lá e hoje estão em outras igrejas, né? Então, acho que é a semente mesmo, a semente que é plantada. E é que nem você falou, às vezes nem sempre
nós vamos ver o resultado, né? Mas a semente foi plantada. Com Acho que é certeza. isso que é legal. Agora, Elias, tá muito tranquilo. Todo episódio tem uma pergunta mais polêmica, apimentada. Deus tá vendo, então você não pode mentir na resposta. Meu Deus. Você acha que hoje a igreja tem dado a importância que tem que ser pro evangelismo? Não vale mentir, hein? Não. Não, eu acho assim, gente. Eu acho que a igreja ela tem a sua participação no evangelismo, sim. Eu não conheço as igrejas do campo todo para saber como que está sendo feito esse trabalho. Eu sei que hoje, da minha igreja, no Jardim Mauá, eu sei que hoje nós não estamos fazendo evangelismo, até porque retornou há muito pouco tempo essa questão da pandemia, né? E eu acho que a gente precisa retomar, né, esse trabalho. Mas a igreja, a nossa igreja, eu acho que ela tem um foco bem legal nessa parte de missão, principalmente, né, com trabalho missionário, que também não deixa de ser um evangelismo, né? Eu acho que é bastante forte. Mas tudo pode melhorar, né? Eu acho que pode. Tem tantas formas aí de a gente evangelizar. Às vezes até você em casa sozinho, você pode gravar ali um vídeo, uma palavra, um versículo, né? Que já pode impactar a vida de alguém. Então, é uma forma de evangelizar. Então, eu acho que dá para melhorar. Eu seria, sabe, seria até falho da minha parte se eu falasse que não dá para melhorar. É lógico que dá. Dá para melhorar, senão a nossa igreja não é perfeita, né? Falar que a gente faz um trabalho e, nossa, tá 100%. Não, eu acho que dá para melhorar e muito. Quantos por cento? Tô brincando. Não vou te comprometer, não. Mas... Quero exato. Eu sou de exatas, né? Então, Mas eu acho que dá para melhorar. Dá para melhorar Mas eu acho que a nossa igreja, ela tem um trabalho legal nessa parte aí. Mais alguma pergunta, parça? não, fiquei satisfeito com essa. Bom, então... Eu acho que é isso, galera. Você tem alguma mensagem para deixar pro... Eu queria só agradecer mesmo o convite. Eu não me esperei nunca receber esse convite. Eu assisti alguns episódios de vocês aí que eu tive a oportunidade, eu e minha esposa. E é muito legal esse trabalho. A gente deu muita risada, né, amor? Teve vários aí, o pastor Arnaldo. O pastor Arnaldo fez meu casamento. Ah, é? O pastor Arnaldo fez meu casamento. Eu vi o episódio dele... Do pastor Clarismundo eu vi também. Seu colega de turma. Meu colega de turma. Prestigiar, né? Prestigiar. Mandou no grupo da turma, no WhatsApp. Alguns eu vi uns pedaços, né? O da Betinha, a gente viu alguns pedaços. Teve... Qual mais que a gente viu? Teve o do Tiago, né? O Tiago aqui da igreja. Foi legal também. Então, assim, teve vários. A gente dava muita risada. Então, quando começou esse trabalho, eu achei sensacional. Porque é um trabalho né? É uma forma de a gente usar as redes sociais para divulgar, né? E divulgar a nossa igreja, os trabalhos da igreja, conhecer pessoas, né? Porque eu acho que você trazendo pessoas aqui é uma forma um pouco da história dela. Da história. Às vezes, ela é tão conhecida, às vezes, pelas igrejas do campo, porque... Tem os trabalhos na sede, conhece, a pessoa prega e tal, mas para você conhecer um pouco mais da intimidade, né? Sim. Então, eu fiquei honrado demais de vir aqui. Agradeço a Dani que me convidou. Vocês aí que te recomendou muito bem. Quando a gente pensou no episódio. Eu até falei para minha esposa em casa, falei, nossa, amor, a gente olhando lá todos os que já aconteceram, eu falei, nossa, mas... Só tem gente só tem top aqui, por que você está me convidando? Eu não entendi ainda. Né? Então, assim, eu me sinto honrado mesmo, muito honrado de estar aqui hoje. Queria agradecer, né, o convite e quero, assim, deixar essa mensagem que vocês continuem com esse trabalho, convidem mesmo as pessoas para virem aqui. Eu acho que é sensacional e para a gente divulgar mais também, né? Mandar esses vídeos aí para as igrejas, muito legal. Que bom. Sensacional. Na verdade, agora me veio mais uma não, pergunta. Mas você quiser. Não, mas não é polêmica, não. É uma pergunta boa. De 0 a 10... Tô brincando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem vontade de fazer algo de evangelismo,
mas ainda ou não tem coragem ou não sabe como fazer? Para começar, dar o pontapé inicial. E até é engraçado, né? Às vezes a gente fazia algum trabalho na igreja e tem aquelas pessoas que são tímidas, né? E às vezes ela não quer fazer nada, né? Você fica ali, a pessoa está sempre encolhidinha ali. E às vezes você dá algum trabalho para fazer e você descobre um talento ali, né? A pessoa tem um talento maravilhoso e ela simplesmente não está usando aquilo, né? E é o que minha esposa sempre fala, os talentos, eles precisam ser usados para a obra de Deus. Acho que a sua vida tem que glorificar a Deus, né? Tanto no seu trabalho, acho que a profissão tem que glorificar a Deus. Aí você fala, mas eu me formei, sei lá, em administração, como eu sou formado, ou qualquer outra área. Como que minha área pode abençoar, né? Como que ela pode glorificar a Deus? Às vezes o trabalho que você faz, às vezes você pode fazer um trabalho na igreja com a profissão que você tem para ajudar a obra de Deus, né? Então, assim, a pessoa que nunca fez e às vezes acha que não é capaz de fazer, né? Às vezes você não precisa falar nada, às vezes você só de entregar um folheto na rua ou você colocar um folheto nas casas das pessoas, às vezes você não precisa falar, né? Porque tem gente que é tímida, né? Fica ali, não consegue falar mesmo. E às vezes falando vai desenvolvendo. E pra vocês terem uma ideia, eu era super tímido, não conseguia falar nem... Pra vocês terem uma ideia, pode perguntar para o pastor Clarismo, né? Acho que ele não vai lembrar. Na faculdade, para vocês terem uma ideia, desde a época do colégio, desde a época que eu estudo até a faculdade, eu não apresentei nenhum trabalho público, assim. Porque eu tinha muita vergonha, era muito tímido, eu tinha dificuldade, assim, nossa, na hora de falar, gaguejava e já era, não conseguia. E aí eu acho que foi Deus que foi me ajudando, foi desenvolvendo. Depois que eu virei líder, quando eu fui convidado para ser líder, eu falei, não tem condições, né? Não tem como e tal. E você vai desenvolvendo, o Espírito Santo vai te ajudando e você vai se desenvolvendo. Então, às vezes, uma pessoa que nunca fez nada, ela pode começar, por exemplo, nas redes sociais mesmo. Porque tem exemplo de pessoas que, às vezes, ela não fala uma palavra com você ao vivo, mas nas redes sociais ela... escreve textos, né? Outra pessoa. Então, ela poderia usar essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta que, às vezes, as pessoas usam muito para olhar a vida das pessoas, ou falar, ou ver vídeos e ver tantas coisas que são supérfluas. Ela poderia usar essa ferramenta para evangelizar. Eu acho que é uma forma inicial aí, de ela não se expor muito, colocar um versículo, uma mensagem, né, com uma foto legal ali, uma passagem bíblica que você leu ali que você achou interessante, você poderia compartilhar isso com as pessoas. É uma forma de iniciar. E aí, a partir desse momento, vai ter ali as curtidas, a pessoa que vai falar ali contigo, você vai vendo ali se está fazendo algum efeito, né? Você gravar um vídeo, uma palavra, um louvor, eu acho que é um pontapé inicial. Assim, eu penso que é uma forma de você iniciar um trabalho, né? Acho que é legal. Amém. Legal. Tem outras considerações finais depois da última pergunta? Não, eu não tenho. Você tem mais alguma coisa? É pro Elias mesmo, né? Você não falou nada pra mim? Mas acho que é isso. Acho que é legal. Eu quero só deixar aqui o agradecimento mesmo pelo convite de vocês. Valeu. Muito obrigado por muito ter gostoso. aceito. Espero que você tenha gostado, né? Não, muito legal mesmo. E então é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um episódio. Não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @Glorificast, no YouTube da nossa igreja e a de Mauá. E no Spotify tá Glorificast mesmo. Então é isso aí, valeu e até a próxima. Evangelizem. Até a próxima, pessoal. Falou.